Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Estamos reunidos junto do altar do Senhor, onde queremos ser acolhidos por Ele, pelo seu amor e pelo seu perdão. Saúdo-vos a todos que estáis aqui nesta basílica e também os nossos irmãos que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Para que o Senhor nos acolha e para que nós possamos alcançar o seu perdão, reconheçamos sinceramente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem,
Ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias disse ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído da chuva. Enquanto Acabe subiu para comer e beber, Elias foi ao cimo do Monte Carmelo, prostrou-se em terra e pôs a cabeça entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: sobe e olha em direção ao mar. O servo subiu, olhou e disse: não há nada. Elias ordenou-lhe: volta 7 vezes. À 7ª vez, o servo exclamou: do lado do mar vem subindo uma nuvenzinha tão pequena como a palma da mão. Elias ordenou-lhe: vai dizer a Acabe, manda atrelar os cavalos e desce, para que a chuva te não detenha. No instante o céu se cobriu de nuvens, soprou o vento e caiu uma forte chuvada. Acabe subiu para o carro e seguiu para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele prendeu as vestes à cintura e correu diante de Acabe até à entrada de Jezreel. Palavra do Senhor. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A vós, ó Deus, é devido louvor em Sião. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as leivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A vós, ó Deus, é devido louvor em Sião. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto
e os outeiros vestem-se de festa. A vós, ó Deus, é devido louvor em Sião. Aleluia, aleluia, novos o mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não a encontrareis no reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem lhe chamar louco será submetido à hiena do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que entregue ao juiz, o juiz ao guarda e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura como Elias foi interceder junto de Deus com a posição do seu corpo, ajoelhado por terra, com o rosto por terra, e também com a sua oração para que viesse a chuva. Há dois aspectos nesta oração de Elias que são importantes para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, Elias diz ao seu servo que ia rezar, mas que já sabia que a chuva havia de vir. Ou seja, ele estava plenamente confiante de que Deus o ouviria. Mas ainda assim foi interceder junto de Deus. Não disse, Deus já sabe, portanto não vale a pena rezar nem interceder. Exatamente o contrário.
por saber que Deus ouviria a sua prece, foi rezar. Isto é importante percebermos, que as nossas orações são sempre úteis. Nenhuma oração se perde, nenhuma oração é inútil. Tudo aquilo que rezamos, tudo aquilo que entregamos a Deus na nossa oração, Deus sabe para que serve. E, portanto, nós devemos rezar. E não fazer os nossos cálculos, se vale a pena, se não vale a pena, porque as nossas orações nunca são inúteis. Podem ser simples, podem ser pequenas, mas são úteis a Deus. E aprendemos isto com Elias hoje, que sabendo já que Deus certamente o ouviria, rezou, intercedeu, foi pedir ao Senhor o dom da chuva. Em segundo lugar, diz o texto que à 7ª vez, ou seja, quando o servo de Elias ia ver se chovia ou não, à 7ª vez começou um sinal, uma pequenina nuvem que depois trouxe a chuva. O que também significa que a oração de Elias foi demorada. Foi uma oração perseverante. Não desistiu, nem desanimou. Quando o texto diz à 7ª vez, quer dizer-nos depois de muito tempo, depois de muita insistência. E aqui também aprendemos outra característica da nossa oração. Deve ser persistente, insistente, não desanimar nas nossas orações, não devemos desanimar nunca na nossa oração. Devemos apresentar-nos diante de Deus, devemos pedir-lhe com insistência, com ânimo, com perseverança, não desanimando, nem julgando que Deus não ouve, porque Deus ouve sempre. Aprendemos, portanto, estas coisas muito importantes para a nossa vida, desta primeira leitura de hoje. Nós devemos rezar com insistência, sabendo que a nossa oração é sempre útil e que Deus sabe, Deus ouve-nos e, portanto, Ele é que fará com as nossas orações o que for da sua vontade. E é na oração, é diante de Deus, que nós aprenderemos a arte do perdão para com os nossos irmãos, a arte da convivência com os nossos irmãos, como Jesus hoje nos dizia no Evangelho. Não devemos pensar que a nossa vida com os nossos irmãos não deve ser também levada para a oração. Devemos rezar por aquilo que acontece entre nós, apresentar ao Senhor aquilo que são os nossos dilemas, as nossas preocupações da nossa vida uns com os outros, para que Ele nos ilumine e para que Ele nos dê força para a solução dos muitos problemas que acontecem. Como o Senhor dizia no Evangelho, reconcilia-te com o teu irmão, reconcilia-te com aquele que te fez mal. Só na oração, só diante de Deus, nós conseguimos ter força e ter a luz necessária para que isto possa ser verdade. Porque as nossas forças nem sempre são muitas e precisamos pedir força ao Senhor para esta arte de nos reconciliarmos com os nossos irmãos, esta arte do perdão, como o Senhor nos pede. Nós sabemos que os santos pastorinhos se dedicavam de alma e coração à oração. E sabemos que nas suas orações estavam todas as intenções do mundo. E rezaram sempre. E são para nós um exemplo perfeito de como nós devemos fazer também. Vamos pedir a sua intercessão. Vamos pedir a São Francisco e a Santa Jacinta que no céu intercedam por nós e que nós aprendamos com eles a rezar sempre, a rezar com persistência e na oração aprendermos a amar e a servir os nossos irmãos. Que assim seja.
Irmãos e irmãs, amar o próximo é mais que não matar, diz-nos Jesus, e também mais que não odiar, não se irritar, não ofender. Peçamos perdão das nossas faltas e oremos a Deus dizendo: Senhor, libertai-nos do pecado. Senhor, libertai-nos do pecado. Pela Santa Igreja, que ensina aos homens o que é o amor, pelos cristãos que se entristecem quando fazem o mal, e por aqueles que andam atentos para não pecar, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Por todos aqueles que são fiéis a Deus a vida inteira, pelos que o deixam por algum tempo e depois voltam, e por aqueles que o abandonam e até o esquecem, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, e a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Pelos que olham o céu e sabem prever a chuva e o calor, pelos que interpretam com sabedoria os sinais dos tempos e pelos que creem que tudo está nas mãos de Deus, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Pelos que sofrem afrontas dos seus irmãos, pelos que choram, mas não se vingam de ninguém, e pelos que perdoam a quem os ofende e lhes faz mal, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Pelos que se lembram junto ao altar do mal que fizeram, pelos que procuram fazer as pazes com os adversários, e pelos que se reconciliam com quem os ofendeu, oremos. Senhor, libertai-nos do pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, concedei-nos o vosso espírito de perdão, para sabermos reconciliar-nos uns com os outros. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Que
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento
nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, um feliz regresso aos vossos lares, um santo dia também para os nossos irmãos que estão conosco, unidos a nós em oração, através da televisão, da rádio e da internet. Que a Santa Mãe a todos abençoe e a todos proteja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.